Podcast do LC, capítulo de número 89. Estamos de volta com nossas gravações aqui no nosso CT. Hoje o convidado é da casa, ele vem para falar de uma última viagem que ele fez de 3 meses em Moscou, na Rússia, para fazer um atendimento presencial. Então, seja bem-vindo mais uma vez, professor Pio. Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Nós vamos falar aqui sobre esses últimos 3 meses que o Pio esteve em Moscou, na Rússia, com um dos nossos atletas, o Ilya Ashkalov. Ele faz parte do elenco Sub-16 do Spartak de Moscou. Como vocês sabem, nós temos atuado há um bom tempo com o treinamento online, porém a gente continua fazendo esses atendimentos presenciais aos nossos atletas. Por isso que o Pio está aqui hoje para falar como foi essa experiência dele lá em Moscou. Eu queria iniciar essa nossa conversa. Como eu disse, o Ilya Ashkalov, ele tem 16 anos, ele faz parte da categoria de base do Spartak. Então, para a gente abrir esse bate-papo, o que tu vê inicialmente como diferença de um atleta de base para um atleta profissional? Bom, Lucas, primeiro, como tu mesmo salientou, essa diferença de idade acaba naturalmente envolvendo um complexo maior em função da família e de todo o contexto de logística, enfim, que o atleta se encontra, né? Então, nesse primeiro momento, a gente observou mais como é que funcionava essa sistemática da família, procurar entender o papel de cada um para que não houvesse conflito e para que a gente pudesse entender e atuar com mais eficiência no atendimento propriamente dito, né? Como eu falei no início do nosso trabalho online, eu pude conhecer e iniciar o trabalho com o Ilya em fevereiro de 2025 na parte online. O Pio também já tinha feito alguns atendimentos com ele online e numa viagem para assistir jogos da seleção profissional da Rússia, inclusive com o Alexander Chernikov. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ilya pessoalmente, conhecer a família dele, como o Pio falou. Vale a pena lembrar que é um menor de idade, né? Tem 16 anos, então, além de a gente fazer esse acompanhamento de alta performance, como o Pio mencionou, a gente precisa entender esse ambiente que o atleta vive, né? Pai, mãe, irmã, empresário, companheiros de clube, inclusive a rotina dele diária. E nós pudemos acompanhar aqui de longe do Brasil essa tua ida para lá, mas eu queria que tu contasse um pouco dessa logística, essas idas de vocês, por exemplo, de patinete pro CT do Spartak, onde o Pio fazia os atendimentos com ele, trabalhos com bola, inclusive além do trabalho de reforço muscular, prevenção de lesão dentro da academia. E acho que uma das coisas principais do nosso trabalho é poder acompanhar os jogos, né? Poder ir no CT, no caso lá do Spartak, para acompanhar os jogos dele. Então, que tu trouxesse para nós essa tua logística agora como treinador, né? Como professor, como é que era o teu dia a dia lá com ele? Que horas vocês acordavam para ir pro campo? Às vezes vocês iam para academia? Como é que tu fazia essa gestão de carga do Elia também? Bom, primeiro que essa parte da logística já ficou muito facilitada em função de que o hotel onde eu estava hospedado e, consequentemente, morando esses 90 dias, ele fica na frente da casa do Ilia, né? Que, por consequência, também fica a 4, 5 minutos de patinete, como tu falou, da base do Spartak. Então, toda essa logística em função, principalmente de Moscou, ser uma cidade muito grande, uma megalópole, né, do tamanho de São Paulo. A grande Moscou tem cerca de 20 milhões de habitantes. Então, a gente procurou se cercar dessa logística facilitada para poder otimizar o tempo. Ele também, né, Lucas, ele estava terminando o período de férias, então ele já ia começar a retomar os estudos. E essas idas do hotel para a casa dele, né? A gente acabou montando um CT em casa também, comprando alguns equipamentos, coisas básicas que a gente utiliza no treinamento funcional justamente para facilitar essa logística também.
E com relação à parte estrutural e física, a estrutura física lá do Spartak, como eu já mencionei no outro vídeo que a gente fez, inclusive, né, Sim. uma produção que a gente fez, o atleta ele consegue reservar o horário através de um aplicativo que o clube disponibiliza para os atletas. Então, o Ilia fazia a reserva dos campos, do horário do campo, e a gente, via de regra, sempre treinava 7 horas, 7h30, para que ele pudesse ter tempo de voltar em casa, tomar um café e depois ir para a escola. Outra coisa que eu ia te perguntar agora um pouco mais geral, né? A gente tem atletas é, da base do Krasnodar, o próprio Ilia da base do Spartak, também base do Akhmat Grozny. Então, nós temos esse conhecimento de times e também da liga russa, seja profissional quanto na base. Mas também a gente conhece aqui, né? A nossa realidade, nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, realidade de Inter, de Grêmio, o Juventude, São José, Caxias. Tu consegue ver essa diferença de base da Rússia para o Brasil? Sim, eu acho que esse é um ponto bem importante, começando pela questão do gramado. Isso a gente falou muito quando a gente chegou lá, né, que ele só ele só tem gramado sintético, tanto na parte dos campos de treinamento, quanto os jogos oficiais do campeonato, eles são todos realizados em grama sintética. Até eu perguntei para o Eli, ele chegou a comentar que eles devem ter coisa de 2 ou 3 campos no máximo em Moscou que são de grama natural. É, claro, fora os estádios profissionais, né, onde é jogada a liga profissional. Mas esse já é um fator, né? Esse já é um fator que diferencia bastante. O jogo ele é mais travado, o jogo ele é mais físico, mais mecânico, porque o próprio desenvolvimento do jogo, né, num campo de grama sintética, ele é mais lento. Então, essa é uma característica importante que a gente vê nessa parte específica do campeonato lá e dos campos de treinamento da Rússia. Eu vou te fazer outras duas perguntas. Uma delas bem específica da parte técnica, falando da nossa metodologia aqui dentro da LC Academy, e uma delas já mais pessoal, assim, desenvolvimento pessoal, né? A parte técnica é como eu iniciei falando e tu justificou a diferença entre o atleta da base e o atleta profissional, mas agora qual é a diferença da gestão de carga, né? O que a gente faz aqui dentro? Que a gente costuma bater muito na questão do básico bem feito. Uhum. Só que um atleta de base ele está crescendo, formando padrões de movimento, então ensinar ele a se mover com uma maior qualidade vai impactar lá na frente, vai ter essa economia de energia em algum momento que ele tem que fazer uma ação dentro do campo, um sprint, uma troca de direção, enfim. Mas que forma tu planejou esse trabalho com ele? Como tu trouxe, vocês iam para o campo, né? Então era um trabalho também técnico, né? Trabalho de fundamento, que isso faz muita diferença nessa idade. Futebol é um esporte de muita repetição, repetir, repetir, repetir. Mas como tu planejou na parte mais técnica agora do treinamento? Como é que tu planejava a semana dele, por exemplo? Bom, já partindo primeiro dessa avaliação da consciência corporal dele, ele já é um atleta que ele sempre gostou de treinar. Uhum. Então a gente vê nos primeiros exercícios tu já consegue ver que o atleta ele tem uma consciência corporal avançada, inclusive para a idade dele, em comparação com o que a gente está acostumado a trabalhar. E isso facilita muito o trabalho, porque a gente consegue colocar uma complexidade maior nos exercícios, Uhum. né, de uma maneira mais acelerada para que ele possa responder. E essa gestão de carga específica dentro do plano semanal de trabalho dele, a gente sempre leva em consideração a questão do jogo, né? E como o atleta está se sentindo. Então, esse diálogo com o atleta, para saber se ele está bem, se ele está sentindo a perna pesada, se a gente vai começar a semana de uma maneira mais intensa para ir reduzindo o volume, como é característico sempre do nosso trabalho, né, Lucas? Para no final da semana trabalhar mais uma parte de mobilidade, alongamento, enfim,
dessa forma que a gente ia produzindo semanalmente a carga, né, o nível de intensidade e dificuldade dos exercícios. Para ele chegar perto de performar ali, já diminuindo essa intensidade, Descansado. descansado e tá bem pro jogo. E a outra pergunta que eu ia te fazer, outra demanda, na verdade, sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, né? A gente fala muito também aqui dentro sobre questão dos idiomas, outras culturas, viagens, etc. E, bom, a Rússia, nem precisamos falar, é um país continental, né? É gigante. Dentro da própria Rússia, tu vai ter dois, três fuso horários diferentes, né? Tu chegou a pegar ali, ainda não pegou aquele frio muito intenso, mas já estava Uhum. esfriando naquele momento. E sem falar do idioma, né? Que a gente vem tentando aprimorar aqui dentro com leitura, com o próprio Duolingo, que nos ajuda muito, escutando músicas quando a gente está lá com eles também, tentando conversar, e os nossos atletas também gostam dessa troca e dessa interação. Mas como é que tu te virou lá? Assim, a gente sabe, a maioria dos nossos atletas, para não dizer todos, que são russos, falam um inglês, então facilita muito, mas principalmente familiares, né? A gente tinha essa barreira de comunicação, por exemplo, com o pai e com a mãe do Ilia, que não falam inglês, então era essa troca um pouco mais dificultada pela barreira do idioma, mas eu sei que tu te virou bem lá. E quais eram as tuas estratégias para conseguir sobreviver nesse dia a dia lá em Moscou? Eu acho que esse é o ponto principal da vivência, que é onde a gente ganha mais, né. A pessoa que está disposta a se desenvolver e a viver uma nova realidade, principalmente convivendo dentro do ambiente deles e se permitindo aprender. É claro que não é fácil a troca de cultura, a própria questão do russo. O russo é um idioma, ele é bem difícil, né, mas a partir do momento que tu vai com essa cabeça já aberta para te desafiar e avançar essa etapa, né, do desafio, de poder aprender as palavras mais simples, como, né, as saudações, dizer um obrigado, com licença, muito prazer, agradecer uma comida saborosa que é servida no restaurante. Isso vai aproximando muito. E tu falou um ponto que é muito legal de ver. A gente já tem experiência com relação às viagens, né, Lucas? Que à medida que a gente vai vendo, que eles vão vendo que a gente está aberto, Tentando, que estamos abertos, né, a eles essa gostam. isso, exatamente, estamos dispostos a aprender, eles ficam cada vez mais receptivos. Então, isso facilita muito, né, facilita muito a convivência, a proximidade, o relacionamento. E, obviamente, o inglês, era a língua que a gente se comunicava principalmente com Elia, com o cunhado, né, com a irmã também, que 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 fala inglês. que fala inglês. Mas o fato de desafiar uma palavra em russo, de testar uma expressão nova, isso vai aproximando e vai ajudando a encurtar essa distância que existe cultural e também em função do idioma. A gente tá, agora tu mencionou a irmã dele, eu lembrei de uma, falando culturalmente também, para quem é 30 a mais, 40 a mais, né? Ela comentou conosco que ela tinha uma ligação muito forte com o Brasil, e a gente até estranhou, né? Mas o que que te aproximava tanto do Brasil? E ela comentou que era uma época que ela era criança e eles todos se reuniam na casa de tios ou avós, enfim, para assistir a novela O Clone, né? Hum. Que é uma novela brasileira que passou lá na Rússia. E ela disse que era a febre, né? Que era parava todo mundo para assistir. E, e ela lembrou desse capítulo aí, que o personagem é o Lucas, né? Inclusive, Uhum, ele é o Dr. uhum. Albieri. E, bom, fechando esses teus 3 meses aí que tu comentou de Moscou, de poder acompanhar os treinos do Ilia, os jogos, trabalhar com ele fundamento, trabalhar com ele a parte de prevenção de lesão, de força, desenvolver o relacionamento com a família, te desenvolver também e aprimorar o russo, Uhum. né? Literalmente te virar lá em Moscou, mas teve uma passagem que eu achei muito interessante, que não estava planejada e acabou acontecendo, e foi muito legal, tanto para nós como empresa, e imagino que para ti também como treinador, e para ele como atleta, que vocês tiveram uma semana em Madrid, Uhum. fazendo um período de testes, vamos dizer assim, avaliações no Rayo Vallecano, que é um clube da primeira divisão da Espanha e que também tem sede lá em Madrid.
e queria que tu contasse um pouco dessa tua passagem voltando a Madrid e podendo estar acompanhando o atleta, podendo ver ele performar num outro país, tirando ele da zona de conforto, que é muito importante ele sair desse ambiente familiar dele em Moscou, com os amigos, companheiros no clube, família, para ir para uma outra cultura, para um outro idioma, para um outro país, para um outro futebol. E como é que tu sentiu, como é que tu aproveitou essa semana lá em Madrid? Essa viagem a Madrid, ela foi muito especial justamente para ver, né, Lucas, como tu falou, como que ele se sairia, fugindo um pouco da bolha da Rússia, aonde ele, claro, ele tem muito conforto, ele tem toda a facilidade, de convívio com os familiares, tem tudo à mão, né? Então, o atleta quando sai dessa zona de conforto, a gente acaba, reparando e vendo como que ele reage Comportamento? às questões de comportamento. Então, ele teve dificuldade com o idioma espanhol chegando lá no clube, e a gente sabe que o futebol, principalmente nessas idades próximas do profissional, o futebol é muito competitivo, cada ano que passa fica o funil, né, aperta e o futebol fica mais competitivo, então existem outros garotos que estavam lá numa situação, similar, à dele, e ele teve que, dia após dia, ir adquirindo confiança e se enturmando dentro do grupo, né, lá da Espanha, do Rayo Vallecano, e foi uma experiência, tenho certeza que ele vai levar para o resto da vida dele como mais um passinho adiante no desenvolvimento dele, tanto pessoal quanto profissional, né. Na evolução dele. Para a gente finalizar esse podcast, esse capítulo de número 89, recebendo o Pio aqui para ele contar essa experiência de 3 meses lá em Moscou com o Ilia, a gente gosta de falar muito com esse público da educação física, mais especificamente com treinadores de atletas ou quem almeje trabalhar nesse mundo da alta performance. E a gente bate muito também nos nossos podcasts falando sobre a parte técnica, que é muito importante, mas também a parte de desenvolvimento pessoal. Tá aí o Pio contando para vocês esses 3 meses, onde ele precisou se adaptar a um novo país, uma nova língua, uma nova cultura, enfim. A guerra, né. A guerra, bom, nem falamos dessa parte, porque guerra Ucrânia-Rússia, claro que a Rússia é muito menos afetada que a Ucrânia, por ser um país muito maior, mas igual, diversas restrições, eh, questões de pagamento, né? Por exemplo, sem poder usar um cartão de crédito internacional, só cartões russos lá, ou só a moeda deles, que é o rublo, né? O cash também teria que muita coisa utilizada assim. Diversos problemas de instabilidade com a internet, né? Nem se fala. Muito. Dias que simplesmente a internet não funcionava e para nós que, como abrimos o podcast falando, temos essa força no treinamento online e o Pio, além de estar trabalhando com o Ilia presencial, continuou fazendo os atendimentos online junto comigo. Então, diversas vezes simplesmente a internet não funcionava e não tinha o que fazer, né? Era rezar, esperar para passar essa instabilidade para que voltasse no próximo dia. Mas para fechar essa nossa conversa e para ficar de recado para quem chegou até o final aqui nos escutando nesse teu relato, para quem está do outro lado, professor, estudante, estagiário, quem já está de repente nesse meio e precisa dar esse boom, o que tu deixa de mensagem depois dessa tua passagem de 3 meses? Lembrando, né, que o Pio já tem experiência e ficou quase 2 anos morando na China, também teve em Barcelona, teve na Bulgária, também atendendo atletas. Então não era a primeira vez que ele estava indo para lá, mas foi um período longo, foi um país bem diferente, mas o que tu pode ver disso aí, passar essa mensagem para quem está lá do outro lado? Ah, Lucas, a gente bate muito na tecla da preparação, né. Então, o profissional de educação física ou estudante que puder antecipar, essas etapas com relação ao aprendizado de um outro idioma, a vivência que a gente acaba por ter, né, nesses países em função dessas peculiaridades de internet, de deslocamento, em função de algum problema de aeroportos que eventualmente vai acontecer. Toda essa preparação e qualquer detalhe que o profissional possa acrescentar dentro da sua formação, ele já está um passo na frente dos demais,
Ou talvez mais, né, Lucas? Mas, Então, por isso que a gente bate na tecla da questão, principalmente dos idiomas, que isso facilita muito e, e abre novas possibilidades em termos de relacionamento, de oportunidade de trabalho, por que não, né, num país estrangeiro. Então, eu acho que essa é a principal dica, a principal recomendação que a gente dá, vivendo isso já há bastante tempo, é a pessoa tá aberta, tá disposta a se desafiar, mas principalmente se preparar com uma antecedência para que quando chega o desafio, a pessoa esteja apta, pelo menos a viajar, a saber o mínimo de como se comunicar para poder aproveitar ao máximo uma experiência dessa, né. sem palavras. Fechou? Podcast do LC, capítulo de número 89, As Aventuras do Professor Pio em Moscou. Tamo junto. Valeu.